O Sindicato dos Advogados de São Paulo entrou hoje com uma petição no Ministério Público Federal questionando o procurador-geral Rodrigo Janot pelo engavetamento do caso que envolve o senador Aécio Neves do PSDB na Operação Lava Jato. O sindicato pede ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, uma investigação criminal para apurar se o tucano Aécio Neves recebia propina em contratos com Furnas, empresa de economia mista dedicada à geração de energia elétrica. Em delação premiada na Operação Lava Jato, o doleiro Alberto Youssef disse que o PSDB, por influência de Aécio Neves, dividia com o Partido Progressista uma diretoria em Furnas e, com isso, recebia pagamentos mensais de $100 mil entre 1994 e 2001. Na verdade, ele dividia essa diretoria com, então, na época, deputado Nelson. Eu não sei, mas eu sei mais ou menos pelos valores que a Bauruense me passava mensalmente. Era coisa de mais ou menos, na época, $100 mil, $120 mil. E a divulgação de uma nova lista de correntistas brasileiros de uma agência do HSBC, na Suíça, revela que 5 políticos mantinham contas secretas. Entre eles, o empresário e ex-deputado Márcio Fortes, dirigente nacional do PSDB. O tucano foi presidente do BNDES, secretário-geral do PSDB, tesoureiro de campanha do senador José Serra e do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. De acordo com o jornal O Globo, Márcio Fortes não declarou à Justiça Eleitoral a existência de 3 contas no HSBC da Suíça que movimentaram $2,4 milhões entre 2006 e 2007. Durante a campanha de José Serra à presidência da República, em 2002, o então tesoureiro Márcio Fortes usou notas frias no valor de R$476 mil e o PSDB foi multado em R$7 milhões. O engavetamento do caso, que envolve o senador Aécio Neves e a presença de um nome de um dirigente tucano na lista dos correntistas do HSBC na Suíça, são tema de hoje do comentarista de política nacional do seu jornal, Paulo Vanucchi. Boa noite, Paulo. Boa noite, Thalita. Paulo, qual o caminho que esses casos devem tomar, esses casos envolvendo o PSDB, nesse momento de turbulência política no país? Bom, como você disse, a nossa TV é diferente das outras porque nós não praticamos o que as outras vem fazendo, que é selecionar notícias que considera importante. Então, uma pequena notícia de irregularidade de alguém ligado a PT, Dilma, Lula, tem um tratamento de dias a fio, horas e horas no mesmo dia. E quando acontece o envolvimento de Aécio Neves, o primeiro bloco da notícia de agora, Thalita, a gente vê o assunto some, ou não aparece, ou ele aparece muito rapidamente. Então vamos lembrar, o Márcio Fortes agora, não é o homônimo Márcio Fortes que foi ministro das cidades de Lula. Tem o mesmo nome, mas é um conhecido quadro tucano e já tem como antecedente essa multa pesadíssima de 7 milhões. E claro, a vinculação das duas coisas mostra o problema maior do combate à corrupção no Brasil de hoje é que o combate à corrupção não vem sendo feito, e sobretudo pela mídia, com a isenção objetiva jurídica do doa a quem doer. Ele é direcionado, ele tem como alvo sempre enfraquecer o bloco que governa o Brasil há 12 anos, primeiro Lula, depois Dilma, PT, aliados. Agora, não é por causa dessas questões, porque todas as doações, as contas do HSBC mostram, inclusive, muito mais gente ligada aos tucanos, até apoiadores de Marina, entre os que estão na lista agora finalmente divulgada do HSBC, e só foi divulgada porque nós, a blogosfera, fizemos uma pressão danada em cima da tal associação de jornalistas investigativos, em que o próprio jornalista Fernando Rodrigues foi acusado na blogosfera de estar encobrindo porque tinha lá o patrão, Luiz Frias, envolvido, o dono da Bandeirantes, Ratinho, muitos outros. Finalmente saiu e faz muito bem o Sindicato dos Advogados de São Paulo, que pede uma audiência com o Procurador-Geral da República para dizer, olha, delação do doleiro Youssef contra o tesoureiro do PT vale, contra o candidato presidencial tucano não vale.
a justiça não tem que ser imparcial, o procurador-geral da República não tem que ser. Então, é muito importante o relacionamento das duas notícias para que, como você me pergunta, o rumo seja o rumo de uma investigação que abranja a todos, para que o Brasil possa finalmente sair dessa situação que ninguém aguenta mais. Obrigada pela sua participação aqui no seu jornal, Paulo.